Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vou fazer mais um videozinho aqui no canal, falar um pouquinho hoje de fundo imobiliário. Acabei de receber aqui da Word aqui, ó, uma notificação que tem um relatório novo de um dos fundos imobiliários que eu tenho em carteira. Vou tentar fazer a abertura do relatório dele também para a gente dar uma lida, ver como é que tá, beleza? Falando aqui nos meus fundos imobiliários, né? Vamos ver aqui, ó. Estou aí bem exposto em fundos imobiliários, né? Desses fundos que eu tenho em carteira, hoje a gente vai falar um pouco aqui do RBVA11. É um fundo que eu tenho aí próximo de 700 cotas nele. É um fundo híbrido, mas a gente pode tratar ele como um fundo de renda urbana. Eu comprei as cotas nele por um valor de 9,42 aproximadamente, meu preço médio. Hoje no mercado está sendo negociado a R$ 9,08. Estou com uma variação negativa dele de 3,57, porém estou com uma rentabilidade de 9,05. Hoje o patrimonial, o valor patrimonial da cota está em R$ 10,67, então tem um guindaste bom aí para poder subir. Quando a Selic cair, eu acredito que ele vai dar uma subida realmente. Pagou o último dividendo próximo de 9 centavos. Até o momento eu já arrecadei nele aí um valor de R$ 618,03 de dividendos. PVP atual dele é 0,85. O dividend yield dele para aquele valor de cota é 11,89. Para o meu valor de compra está em 11,47. Ele representa aí próximo de 5% da minha carteira, ok? Falando de relatório, o relatório do fundo, ele é um fundo gerido pela Rio Bravo. Ele tem por fundamento tentar criar renda na parte de renda urbana. É, Aqui no relatório, né, que é onde que a gestora começa a passar um pouco para nós como é que foi o desenvolvimento e o desempenho do fundo no último mês. Está falando um pouco aqui sobre informações do fundo. Fundo, objetivo principal a longo prazo é geração de renda mediante exploração comercial através de locação de ativos imobiliários, consequentemente, proporcionar a seu cotista valorização nas cotas. Portfólio core para varejo, flexibilidade dos imóveis, vendas estratégicas. Então, essa é a tese de investimento dele, diversificado, um fundo que a Rio Bravo já é uma gestora que tem outros fundos, que ela fala um pouco de cada um dos outros fundos dela, é, tanto no valor de fundo imobiliário quanto também fundo de papel. Então, é uma gestora já bem conhecida. Dos principais números desse fundo, tem 74 imóveis, tem uma área bruta locável de 305.391 metros quadrados, 28 inquilinos, está com 6,9% de vacância física. No fechamento do mês, quando saiu esse relatório, a cota estava a R$ 9,11 e o patrimônio do fundo está com 1,66 bi, pagando 9 centavos por rendimento, cerca de 1,5 bi no valor de mercado, um dividend yield anualizado aí de 11,9 em cima desse valor de fechamento do mês, logicamente. Valor negociado por dia aí chega de ser de R$ 5.473 por metro quadrado. E nós temos aqui também, ó, o volume médio diário negociado, 2,37 milhões de cotas. O voucher do fundo, que é o prazo médio de vencimento dos contratos, está em 6,5 anos. Destaques do mês, ó, fala um pouco aqui de novas locações, Santos e Bom Retiro, 2 contratos, 5.026 metros locados, expansão de exposição no segmento self-storage para 1,4% da carteira. Reposicionamento, versatilidade dos ativos, nova locação, reforço estratégia, reposicionamento de portfólio e flexibilidade de ativos. Os imóveis anteriormente ocupados por agentes bancários são convertidos para diferentes usos: academias, supermercados, shoppings, farmácias, escritórios, self-storage, entre outros. Esse fundo, gente, antigamente, para quem
conhece desse fundo aqui, ele é um fundo que antigamente ele era muito focado em agências bancárias, então ele tinha muitas agências da Caixa e do Santander no portfólio dele. Depois a gestão tomou uma nova estratégia, mediante a isso eles começaram a alocar os imóveis para outros tipos de segmento e sair um pouco desse perfil de ter muita exposição em agências bancárias. Renovação contratual, imóvel do Cipó Sul, renovação contratual, locação do imóvel com a Caixa Econômica Federal. Contrato prorrogado até 2030, representa 0,15% da receita do fundo. Mensagem ao investidor, que ele fala um pouco para a gente, ó. Resultado do fundo do mês foi de 0,7 por cota e distribuiu 0,9, seguindo o índice para o semestre. A distribuição nesse patamar tem o objetivo a linearização de distribuição. E o resultado ao longo do semestre que conta com resultados extraordinários, ou seja, o fundo está com resultados extraordinários aí que está mantendo essa cota em 0,9, mas na realidade a cota recorrente dele é 0,7. O investidor pode acompanhar os resultados por cota no semestre na tabela de demonstração de resultados, na página 9. Nós vamos chegar lá. Aqui, referente a novas locações de imóveis no Santo Bom Retiro, ele citou um pouquinho lá em cima. Operação, a segunda locação simultânea de 2 ativos do portfólio. Está explicando um pouco, né, sobre a estratégia dele. Aqui a estratégia de reposicionamento. Ó, falando que ele está saindo de agências bancárias na Paulista, está indo para a Safety Store, saindo de operação bancária em Belo Horizonte, indo para supermercado. Lebron, saindo da parte de vestuário, indo para a interface de investimentos, operação bancária, indo para restante. Então, assim, o fundo ele gosta realmente de estar diminuindo essa exposição bancária dele, que era muito, vamos dizer assim, um risco muito grande, que todo mundo que investia no fundo ficava com receio sobre isso, e hoje ele está tentando minimizar esse risco aí, diversificando mais seu portfólio. Mensagens dos investidores, no momento, reforçam as teses de gestão dos imóveis BBA, possuem valor transcendente dos locatários originais, estando majoritariamente inseridos locatários das locações consolidadas com liquidez de múltiplas alternativas de uso. Reposicionamento, não apenas das vacâncias, como também amplia a diversificação setorial. Ok. Novas locações, aqui está falando um pouco isso aí sobre locação, como que o fundo está realmente se posicionando para sair fora dessa parte dessas agências. Outros eventos, vamos ver aqui. O fundo formalizou a renovação de contrato, locação do imóvel, Caixa Econômica Federal. Tá. Falando que aqui, ó, apesar de estar saindo das locações das locações bancárias, ainda tem alguma parte que está dentro de banco e tudo mais. E aqui, ó, um imóvel referente à Caixa Econômica Federal tem uma representação de 0,5 na receita contratada. Então, assim, é interessante que a gente está vendo que ele renovou esse contrato em modalidade típica. Também forma locatória Goodbye, imóvel, moções, ok. Atraso foi ajuizado. Opa, o fundo está também informa que a locatária Goldley do imóvel Mansões, localizado no Santo Amaro, encontra-se inadimplente. Aqui, ó. Isso aqui é um ponto importante. Então, aqui, ó, a gente começou a ver aqui, ó, que tem um risco aqui. Em razão da persistência do atraso, foi ajuizada a ação de despejo para a retomada do imóvel. A alocação representa 0,25% da receita contratada, sem impacto relevante esperado nos rendimentos. Bom, vejo isso aqui como um ponto de atenção. A gente realmente tem que levar em consideração que, olha, temos aqui, ó, se a gente está falando que nesse mês teve 0,7 de resultado, provavelmente foi porque esse 0,25% da receita contratada não teve a arrecadação dessa locatária aqui, ó, da Godley. Então, devido a isso aí, eles estão acionando na justiça. Mas e aí, perdeu o dinheiro e tudo mais? Como está acionando na justiça, provavelmente deve ter garantias em contrato, a gestão deve trabalhar para poder ressarcir esse valor, mas é independente disso,
Se entrar lá para frente, e fica para o caixa do fundo. Como eles estão mantendo o guinda, se a expectativa é que eles recuperem isso. E se vai tirar do imóvel, a gente espera realmente é que em breve eles coloquem um outro inquilino aí que realmente não venha dar nenhum tipo de problema, né? Adicionalmente, conforme divulgado, a saída do Santander, do imóvel localizado na Avenida tal, Santo André, a vacância física do fundo passa a ser de 6,9, fechamento de julho. Ou seja, tem uma vacância financeira, que representa 0,25 e tem uma vacância física de 6,9. Então a gente já está vendo aqui, ó, que essa vacância real, física mais financeira, está chegando a 7,15. É dentro de um patamar ok, porém a gente tem que entender que esse fundo é um fundo que normalmente investe em imóveis um pouco menores. Então, por exemplo, é uma agência bancária, então é um prédiozinho que tem uma agência. Então é assim, se o prédio está fechado, o prédio, apesar de ser do fundo, ele está parado. Então é dinheiro que realmente a gente tem que pôr para girar. É interessante a gente ver como é que a gestão vai se comportar quanto a isso e ficar de olho, né? Aqui, ó. Esforços de locação. Aqui, ó. Já está vindo aqui, ó, ele falando que ele está tentando fazer locação dos imóveis, ó. Gestão e tratamento de forma ativa para espaços vagos, frequentemente estágios de funil comercial, incluindo contratos assinados, elaboração de propostas, negociações, vistos avanços observados, reforça a capacidade de reposicionamento dos ativos, sustenta a estratégia de redução gradual da vacância, com foco em qualidade de ocupação e geração de renda do portfólio. Contrato assinado com Santos, Bom Retiro, ok, foi o que ele falou lá em cima. Aqui, ó. Liberdade. Contratos assinados, concluindo o processo de ocupação de imóvel pelo antigo locatário. Então, aqui, beleza. Proposta aprovada, guardando o avanço da contraparte. Proposta aprovada em discussão contratual. Ok. Proposta aprovada, guardando o avanço da contraparte. Proposta em negociação, tratativos comerciais em andamento. Visitas técnicas realizadas, tratativos comerciais em evolução. Tá ok. Então, pelo menos assim, a gente está vendo que eles têm a vacância, tanto física quanto financeira, mas eles estão tentando tratar. Isso é importante para tentar, pelo menos, mostrar para os cotistas que eles estão tentando fazer alguma coisa para resolver o problema. No segundo semestre, a gestão mantém o guinda-se de distribuição mensal em 9 centavos por cota, considerando, além do resultado recorrente, a estratégia comercial de geração de ganhos capital por meio de alienações oportunísticas de ativos. Então, assim, olha, o que que eles estão falando aqui é interessante que eles vão manter 9 centavos. Estão com vacância, estão com problemas, mas eles vão manter os 9 centavos. Quando eles falam em alienações oportunísticas de ativo, eles estão falando em venda de imóvel. A ideia deles é manter esse patamar e, se realmente for necessário, eles podem vir a estar trocando portfólio. O resultado recorrente estimado para o semestre foi revisado de aproximadamente 0,62, refletindo principalmente as desocupações das agências bancárias já anunciadas no mercado, bem como existência de imóveis que permanecem vagos em processo de recomercialização. Ou seja, ele está entregando 0,9, mas ele está com um guinda ou com um resultado recorrente de 0,62. Então a gente tem que pôr isso em consideração. Se ele pode ficar com 0,62 em entrega, então não vai ser sempre que o fundo vai ter um caixa para poder estar mantendo esse guinda em 0,9. Então é um ponto alarmante. Eu enxergo assim. A gente vê que até o fim do semestre ele vai segurar a onda, mas e depois? A gestão tem que realmente se movimentar, vai ter que ser um fundo que hoje, de repente, por essa análise aqui, ele já está deixando passando de um ponto de crescimento para indo para crescimento barra risco, e a gente vai ter que acompanhar de perto. Ao longo do primeiro semestre, o fundo realizou as 5 novas locações, algumas das quais estão sujeitas ao período de carência, descontos comerciais e fases iniciais de maturação. Dessa forma, os efeitos positivos sobre o resultado recorrente tendem a ser capturados de forma gradual ao longo dos próximos meses. A gestão segue atuando, locação dos espaços vagos. Os investidores podem acompanhar a evolução dessas negociações na tabela representada acima, considerando a projeção dessas locações já firmadas, o potencial de ocupação dos imóveis atualmente comercializados, resultando em
um resultado recorrente poderia alcançar o patamar próximo de 0,75. Ok, mas ainda assim está distribuindo 0,9. Então, assim, está distribuindo 0,9, mas vai conseguir um resultado recorrente de 0,75. Me preocupa um pouco isso, porque mesmo com o resultado conseguindo alocar tudo que tem para alocar, ele só consegue arrecadar 0,75. E por que está entregando 0,9? Ressaltamos que a projeção considera tudo mais constante e não deve ser interpretado como promessa ou garantia do resultado futuro. Uhum. Tá, vamos lá. Aqui, receita de locação. A gente vê aqui, olha, que foi um resultado imobiliário. Saiu de 15, foi para 19 e caiu para 14. Acumulado do semestre e acumulado do ano, ok. Hum, receita de multa rescisória. Aqui, nesse mês, tivemos uma receita de multa rescisória no mês de maio, por isso aqui inflou bastante o resultado, mas ainda assim a receita de locação desse mês especificamente foi alta. Resultado de venda de imóveis, vê que o fundo sempre é ele movimenta bastante. Então, assim, todo mês ele está vendendo ou está recolhendo dinheiro de algum imóvel que ele foi vendido. Resultado financeiro, então rendimento de fundo imobiliário e outros resultados, ok. Aqui tem as despesas de CRI. Agora aqui a gente começa a chamar atenção para isso, olha. 825, 784. Aí aqui foi para 1 milhão e 53. Está aumentando. Despesas com vacâncias, ok. A taxa de administração, tá ok. Outros gastos aqui. Então, resultado em maio, em junho, ok. Rendimentos por cota. Aqui nós temos em abril de 0,84. Em maio teve 0,11 e esse mês foi 0,7. Ainda está mantendo o guindaste de 0,9, mas ainda assim a gente tem que ficar sempre com um pé atrás para poder ver até quando o fundo vai ter essa condição de estar distribuindo 9 centavos, né? Apesar deles ter falado que está sob controle, a gente vê aqui, ó, junho, temos junho, agosto, resultado financeiro, resultado da receita imobiliária, tá. Então aqui o resultado financeiro no mês de janeiro e no mês de dezembro foram muito acima, assim como no mês de março e no mês de maio, e aqui a gente teve um resultado financeiro um pouco menor, mas a gente consegue visualizar que quando dá esse guinda-se desses resultados financeiros muito alto, possivelmente é por conta de venda de imóveis, que está entrando dinheiro no fundo, e as despesas aqui, ó, são despesas previsionadas por conta dessas condições de venda e tudo mais, mas a linearização do índice é importante. Então, ele mantém aí o patamar de distribuição de 0,9. Ele já chegou a pagar 10 centavos, mas hoje ele está mantendo 0,9 centavos. Distribuição por PL, ela se mantém aqui. Agora que a gente consegue visualizar melhor que é o resultado e a distribuição. Então, 8 centavos para 9. Ele está recebendo 8, 7, 8, 8. Aí aqui, ó, mês de dezembro, de janeiro foi 16, 13. Depois aqui o mês de março, 10. E o mês de maio, 11. Mas a cota está sendo sempre mantida com distribuição por 9 centavos. Dividend yield anualizado, 11,9. Balanço. Uhum. Agora aqui, o ativo total, aquisições de CRI, ó. Então ele tem aqui ó, 315 milhões para pagar com CRI e 54 milhões de outros a pagar. Que tem o ativo total e o passivo total. No passivo total só tem aquele CRI e aqueles outros a pagar ali, que está dando um total de 369 milhões. É uma dívida bem tranquila, em virtude do patrimônio do fundo, mas a gente tem que ficar sempre com atenção para esse índice de distribuição. Desempenho do fundo,
batendo o IFIX, né? No mês de maio, aqui desde 2018 tá batendo. CDI líquido, aí ele tá muito próximo do CDI, mas praticamente junto aqui. Agora a rentabilidade desde o início, né, nós estamos falando lá de 2012 até hoje, mas assim, ele está batendo o CDI líquido, mas a ideia do CDI líquido é CDI com menos os 15% de imposto de renda. Então o ideal é que ele bata pelo menos o CDI líquido, né? Senão não faz muito sentido a gente arrecadar, colocar dinheiro no fundo. Tá perdendo para o CDI líquido nesse último mês, ó. Tava ganhando o tempo inteiro no decorrer desse ano todo, mas nesse último mês começou a perder, por conta dessa desvalorização de cota também. Desempenho da cota do volume, número de cotistas, aí tá com o número de cotistas basicamente se mantendo até os 92 mil. Patrimônio do fundo, focar em imóveis, foco maior em imóveis do que em contratos. Potencializar portfólio, varejo, imóvel, varejo AAA. Ok. Tipologia, imóvel de varejo, 54%, bem disposto ao varejo, né? Educacional, 23%, imóvel AAA, que é o que a gente gostaria que ele aumentasse, 21%. Alocação em shoppings, aí tem muito pouco, menos de 0,3%, e locação em FIIs, 0,5%. Aqui, ó, fala um pouco dos inquilinos, né? 19 agências da Caixa, 11 imóveis vagos, tá vendo? Isso aqui é preocupante. 11 imóveis vagos. Vamos ocupar esses imóveis para a gente ter renda. Aqui, 8 agências do Pão de Açúcar. Preocupante também. Pão de Açúcar não tá lá grandes coisas, mas a gente tem que ficar atento. Cognita, Santander. Então, assim, olha, 19 da Caixa mais 5 do Santander, aí já está dando uma exposição de 24 agências bancárias, né? Mas tudo bem. Pernambucanas, M3 Story, Ultra, Açaí, Anima, Centauro, Renner, Itaú, Super Nosso, Grupo Ultra, Plano. Aqui, ó. Bom que pelo menos é só uma da Globo. Uma locação da Portelo, Fanfood, Confita e Panvel, em locações em FIIs. Aí ele tem aqui o Lasc 11 e o Shop e o SHPH11. Acho que é um de shops, que é do Pátio Higienópolis. E esse aqui eu realmente não conheço esse fundo. Mas os imóveis, locações via FIIs e os FIIs. Então, a maioria do portfólio do fundo está em imóveis. Aqui ele mostra um pouco, né, dos imóveis AAA deles, um patrimônio do fundo, onde que está mais distribuído. A gente vê que a maior parte do patrimônio do fundo está em São Paulo, depois Rio e em Minas Gerais. Região Sudeste, né, maior concentração. Um cronograma de vencimentos de receitas, reajuste de receita também. E aí aqui, ó, agora a gente começa a ver a percentual por locatário de ativo, né? Então a gente vê que apesar, por exemplo, da Caixa ter 19 agências, ela só representa 10% do valor de arrecadação do fundo. Quem mais representa a arrecadação é a Cognita. A Cognita, vamos ver aqui, olha, são 6 agências, são 6 imóveis para a Cognita, são 18, quase 20% do fundo vem da Cognita e 12% vem do Açaí. O Açaí, ó, duas agências. Basicamente, são os dois principais locatários do fundo, a Cognita e a Açaí. Se um desses dois sair, aí é preocupante. A gente tem os demais distribuídos aí, né? Provavelmente essas lojas aqui são as maiores, tá? Por isso aqui representa isso. A receita por locatário. Aqui é percentual de área locável, né? Acredito. Percentual do ativo, isso mesmo. E aqui é por receita por locatário. Então, 25% da receita vem da Cognita, 18% da Caixa, 10% do Açaí, 8% do Santander. Então, assim, Cognita
é o principal inquilino do fundo. Eu acredito que seria interessante diminuir essa exposição, mas até então não apresenta nenhum tipo de risco aparente, principalmente porque o fundo é um fundo bem transparente no que diz respeito a problemas, direto com o inquilino, ele sempre vem comunicando a gente. Aqui um cronograma de amortização, né? A gente vê que os CRIs que ele tem que pagar, a gente vê que a maior parte dos CRIs está desmembrada em 2027. Então quer dizer que em 2027 o fundo vai ter que se reinventar e tem que fazer acontecer. Cara, isso é muito relativo, porque às vezes assim, o que que um fundo faz? Ele vai e ele estica a dívida. Por exemplo, a maior parte da dívida está para 2027. Aí às vezes quando chega lá em 2027 ele pega um outro CRI para poder pagar com um prazo maior e quita essas dívidas desses CRIs para 2027 para poder ficar com elas tranquilas, entendeu? Então, assim, é muito relativo. Ele pode dar uma esticada na dívida depois. Então, assim, é uma alavancagem para o fundo crescer, é necessário, mas o gestor tem que ter sabedoria para poder fazer essa alavancagem no momento oportuno, né? Com uma taxa Selic a 14%, 15%, não é momento de fazer essas alavancagens. Selic baixando, aí de repente faz sentido. Linha do tempo, que fala um pouco do histórico do fundo, né? Esse ano aí tivemos uma sexta emissão de cotas, estratégia de diversificação, alienação de ativos com bons retornos e mais aquisições estratégicas. Basicamente, o fundo está indo aí a alguns pontos significativos, né? Tá deixando a gente um pouco, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha, mas vamos continuar acompanhando. Rio Bravo Investimentos, os anexos aqui falando um pouco do portfólio. Aqui fala um pouco do fundo na mídia, como é que ele foi, tem sido apresentado aí na mídia e tudo mais. E o canal do YouTube do fundo, basicamente é isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tá apresentando aí para vocês o fundo RBVA. Como eu leio o relatório, eu gosto de dar uma passada de olho bem rápida assim mesmo, mas os principais pontos de um relatório são realmente esses pontos importantes, essas mensagens, essas estratégias que o gestor passa para a gente, esses eventos. Isso é importante, a gente está sempre acompanhando. No próximo mês, eu já vou direto nesses pontos para poder ver se o que ele está falando aqui, se esses contratos, se a locação que ele estava falando que ele ia correr atrás para poder ocupar os imóveis vagos, se ele conseguiu fazer isso ou não. Assim a gente vai fazendo uma avaliação estratégica de como é que o gestor está tocando o fundo. E se o fundo realmente estagnar, se o fundo realmente não demonstrar um retorno significativo, de repente é o momento de pensar em reavaliar a exposição nesse fundo. Lembrando que é um fundo de crescimento indo para risco. A gente já teve alguns casos de fundos de crescimento indo para alavancagem, mas hoje um fundo de crescimento pode estar indo a risco também. Então, o setor é um setor bem, vamos dizer assim, aquecido, né? Que a renda urbana sempre tem prédios querendo sempre tem inquilinos querendo alocar prédios na área urbana e querendo aproveitar o máximo possível aí. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção especial e o gestor tem que fazer um bom trabalho aí para poder garantir para os seus cotistas aí, né, um retorno significativo, mantendo esse índice. Diretamente em minha carteira, o fundo, ó, ele está aí na quarta posição de exposição direta, então ele tem 5% dos meus ativos estão investidos nele. De repente, seria um ponto de eu reavaliar se essa cota de preço médio ficar próxima se essa cota de preço a mercado bater próxima do meu preço médio, de repente é uma posição que eu posso pensar em estar desfazendo um pouco, realocando capital em um outro fundo que tem mais sentido. Mas, assim, a gente tem que manter a perspectiva e ficar de olho de como é que vai ser as próximas movimentações do gestor, né?
A ideia, basicamente, do vídeo de hoje foi essa, apresentar isso aí para vocês. No mais, fechou, pessoal? Depois eu solto um outro vídeo aí para vocês, beleza? Um abraço, com Deus, até mais.